Ai, ai, ai. E aí, como é que vocês estão? Bom, ultimamente eu refleti muito sobre essa questão da acomodação, do conforto ou do desconforto, do sofrimento, e como todas essas instâncias se correlacionam, né, ao longo do tempo. Porque normalmente a sociedade fica girando em volta desses objetivos, que pra mim às vezes parece um pouco abstrato, porque o que é confortável, o que é desconfortável pode ser subjetivo. Para algumas pessoas, ter conforto pode ser ter um carro, uma boa casa, uma boa comida, ou qualquer tipo de conforto que você considere e tal. Pra mim isso não é um problema, tá? Mas também você tem que saber lidar com o sofrimento, com o desconforto. E nesse sentido, tem um cara bem famoso nos Estados Unidos, eu não sei se você já chegou a ver algum vídeo dele no YouTube, no Instagram, dele, sei lá, nadando com os pés amarrados, mãos amarradas, ou fazendo uma daquelas ultramaratonas, que é você correr 50, 100, 150, 200 quilômetros sem parar, uma parada que poucas pessoas conseguem e com certeza isso não é saudável. E ele bate muito nessa parte do desconforto, né, das pessoas que estão muito acomodadas em suas vidas. Por exemplo, você querer levantar um peso na academia não é algo tão legal assim. Inclusive, a maioria das pessoas evitam fazer esse tipo de coisa. Normalmente, o ser humano tá sempre buscando evitar, né, essa dor, esse sofrimento que eles consideram desnecessário. Ainda mais se o resultado é a longo prazo. Então, fica mais difícil ainda, né? Se hoje existe um carro que te leva de uma cidade para outra, é porque alguém não queria fazer esse trajeto a pé. Seja por questão de tempo, né, que vai levar muito tempo, ou por uma questão de quão doloroso seria fazer esse trajeto a pé. Quando você começa a raciocinar sobre mais coisas, você começa a perceber que quase tudo, o mundo inteiro, gira em torno dessa parte do conforto. Qualquer tipo de inovação tecnológica é em torno dessa parte de evitar um sofrimento, trazer mais praticidade. E isso sempre existiu, pra te falar bem a verdade. Só que o excesso desse conforto também trouxe alguns problemas. Como, por exemplo, a gente tem uma nova geração que registra pela primeira vez filhos com QI inferior a dos pais. E isso é meio contraintuitivo, cara, porque temos todos os tipos de facilidades para alcançar um conhecimento, fazer algo com mais automatização, mais facilidade, e chega a ser irônico, sabe? Ver os seres humanos buscando tanta conformidade, que essa conformidade se volta contra eles mesmos, contra nós. Então é meio louco isso. E o sofrimento não se restringe só à parte física, também pode ser emocional. Então até podemos concluir que a forma como o planeta se mostra ser hoje é basicamente um resultado de uma evitação de um sofrimento, ou algo nesse sentido. Toda a evolução das espécies, em essência, foi um resultado do sofrimento, porque comportamentos, características da genética que influenciava para a sobrevivência de uma espécie ou não naquele ambiente específico, fez com que, por exemplo, nós estejamos aqui vivos, né? Com a evolução que a gente teve como um indivíduo, como um ser humano e tudo mais. E é um tema bastante debatido em alguns filósofos, né? Alguns intelectuais do passado, como por exemplo Nietzsche, onde ele via o sofrimento como algo que faz parte do crescimento humano, principalmente quando ele desenvolve melhor a ideia de Ubermensch, que seria aquela pessoa que está em constante evolução até o final da sua vida, e ela não se deixaria ser abatida por questões de adversidades da vida. Uma pessoa que, digamos, que na Cinta Lab desenvolveu melhor no conceito de antifrágil. E isso realmente acontece. A pessoa que você era 10 anos atrás não é a mesma pessoa que é hoje, pelo menos pela questão das experiências novas, das novas ideias. Talvez o que você achava certo no passado, talvez hoje não ache tão certo assim. Então, como estamos constantemente evoluindo, interagindo com o meio, é natural que esse processo não seja tão bom assim, seja algo legal, bacana. Talvez para evoluir tenhamos que sofrer, sabe? E talvez isso explique o porquê da nossa nova geração ter um QI inferior ao dos pais. Basicamente, não precisamos mais ter que ir numa biblioteca para você ter acesso ao conhecimento. Hoje você vai no Google e você consegue com uma rápida pesquisa. E aí, com essa facilidade, gera uma diminuição do esforço cognitivo. Então pode ser, né, provavelmente, que tenha havido um retrocesso nesse sentido. Afinal, o nosso cérebro é como se fosse um músculo que precisa constantemente estar em desenvolvimento, em atividade. Por isso que você faz uma leitura, melhora a sua memória, por isso que você está constantemente estudando, te faz uma pessoa, não digamos mais inteligente, mas que tem ali uma cognição melhor. Agora, quando vamos para uma filosofia mais oriental, você tem lá o taoísmo e o hinduísmo. Por exemplo, no taoísmo, eles ensinam que o sofrimento surge da resistência à mudança ou da tentativa de você controlar ou manipular o curso natural dos eventos. É como se fosse uma pessoa que, sei lá, perdeu alguém muito querido, muito próximo a ela, e ela não aceita a perda daquela pessoa, então ela ficaria sofrendo
levando até ela basicamente entender e aceitar aquela ida, entende? E é uma visão bem parecida com o estoicismo, no sentido de aceitação, e muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre os estoicos, acham que eles são insensíveis, que não sentem nenhuma emoção, mas isso tudo é balela. Por exemplo, aquela ideia deles em relação ao controle das emoções, na qual você conduz o que está no seu controle, ou seja, o seu julgamento sobre aqueles eventos em si, e aceitar o que você não pode controlar, principalmente os eventos externos que não dependem de você necessariamente. Então, quando alguém te insulta e você fica mal, para os estoicos, chegar nessa emoção negativa, você tem que passar primeiro por 3 estágios: o evento, que seria o insulto, o seu julgamento sobre o evento e a emoção em si, que é um resultado desse julgamento. Então, em teoria, você não consegue inibir as emoções, porque não é uma coisa que você vai conseguir, porque faz parte da natureza humana. Mas o que você pensa sobre as coisas que te afetam, sim, você consegue controlar isso. Então, se alguém te insulta e você sabe que você não é aquele insulto, que aquilo ali é uma mentira, você pode controlar aquilo na forma como você vê, como você sente em relação àquele insulto. Se não é verdade, você não precisa se sentir mal por aquilo, apenas ignore. Tem o hinduísmo, como eu falei, que viu o sofrimento como resultado do karma. Então é basicamente ações passadas geram a dor ou o sofrimento, as emoções que você terá no futuro. E como você vive o momento presente é o que determina o que você sentirá lá na frente. E é isso que o autor Alan Watts defendia em seus escritos. Por isso ele elabora um conceito interessante da nossa psique. Ele chama da lei do esforço reverso, que diz que às vezes quanto mais estamos obcecados para alcançar alguma coisa, mais nos afastamos dele. Então quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos, ou pior ficamos, porque a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Então se alguém tenta buscar beleza porque se sente feio e aí busca procedimentos estéticos para mudar toda a feição dela, em essência esse fato só confirma o quão ela se sente feia, e isso é doloroso para ela, porque mesmo que ela mude completamente o rosto dela, ela ainda terá aqueles mesmos sentimentos. Aquele sentimento basicamente ela está reprimindo, porque simplesmente se ela aceitasse o fato da feição dela ser daquela forma, ela conseguiria viver com mais tranquilidade, não sofreria tanto ao ponto de fazer tratamentos estéticos, entende? Porque o que é feio, o que é bonito, é uma coisa abstrata, é uma coisa subjetiva, não tem como, em essência não tem uma definição, porque isso parte do olhar humano. E aí o Alan Watts até vai mais a fundo sobre essa questão quando ele fala sobre a ilusão das construções sociais. Por exemplo, as pessoas que não se sentem parte do universo, aquela ideia do ser humano veio ao universo e não do universo, como se ele não fizesse parte daquele meio, sabe? Principalmente quando a gente explora muito a questão da liberdade. E o ser humano sempre quis, na verdade, ser livre, mas é interessante como hoje, na atualidade, algumas pessoas conseguem essa tão famosa liberdade e elas acabam ficando deprimidas, maus, psicologicamente falando. Muito estranho, porque então o problema em si não era ser livre, né? E aí que surge aquela ideia de individualidade no pensamento ocidental, e porque cria barreiras entre nós e também com o mundo. Essa identificação excessiva como indivíduo naquele meio gera uma visão de mundo muito centrada em si, o que te faz ser escravo dos seus próprios interesses. A psicologia define isso como ego, que seria um núcleo da personalidade de uma pessoa. Muitas pessoas pensam que o ego é uma coisa ruim, mas não necessariamente. Aquela expressão, você tem um ego muito alto, seria uma pessoa com um aparente excesso de confiança em si mesmo, um sentimento de ser superior aos demais. Isso transparece em condutas mais arrogantes, né? Mas é aí que é o ponto, porque o problema não é o ego em si, e sim o que chamamos de egoísmo, ou seja, um excesso do ego. Afinal, se eu te der vários litros de água para beber, você provavelmente vai morrer. Então o problema não é a água, mas o excesso dela, entende? É uma analogia muito besta, mas enfim, para essa situação serve. Inclusive Freud, né, conhecido como pai da psicanálise, foi um dos primeiros a popularizar o conceito de ego na psicologia. Ele viu o ego como uma das 3 partes da mente, que ele chamava de id, superego e ego. O id é basicamente a parte que tenta satisfazer constantemente os desejos mais básicos e instintivos do ser humano, como por exemplo a fome, a sede. O superego representa a parte moral e a ética da personalidade. Normalmente é desenvolvida pelas nossas crenças, valores sociais que estão, né, regindo hoje a nossa sociedade. Então o meio onde você nasce influencia muito. Então se a pessoa nasce muito na igreja, provavelmente vai ter muitos valores cristãos, né? Agora se você nasce em outro ambiente, pode ser que esses valores sejam completamente diferentes. O superego se manifesta quando você, por exemplo, sente uma culpa por alguma coisa que você fez e isso vai de contra com os seus valores morais. O ego é a parte da mente que mais funciona como mais uma mediadora entre essas duas instâncias do id e do superego. Então quando surge uma demanda da realidade, né, do meio onde a gente está vivendo, você trabalha o ego, o id e o superego. Enquanto o id está ali gerando uma demanda, uma necessidade a ser atendida, você tem ali o superego, que vai fazer com que você faça o que é certo ou o que é errado, baseado nos seus princípios e valores morais. E o ego fica ali mediando essas duas partes. O legal é que essas 3 instâncias ficam ali interagindo constantemente na sua mente, julgando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, como resposta ao estímulo do ambiente. E aí molda o seu comportamento, molda o seu pensamento,
gera essas emoções. E é aí que o Alan Watts começa a discutir sobre como as pessoas se apegam aos conceitos abstratos como se fossem realidades objetivas. Como, por exemplo, gerar riqueza, você ter dinheiro, é uma coisa abstrata, porque, em teoria, o papel, o dinheiro, o papel, não tem um valor intrínseco, é apenas um papel. Então, o que faz esse papel ter algum valor para a sociedade é o valor que a própria sociedade atribui a ele como algo que funciona como meio de troca para as negociações comerciais. E tem pessoas que tentam gerar riqueza a todo custo, mas na realidade só estão usando o dinheiro para preencher alguma necessidade que talvez o dinheiro não preencha, mas não uma necessidade básica de sobrevivência, como ter uma boa comida, ter água para beber, mas na parte mais psicológica, porque o que faz uma pessoa trabalhar tanto, ganhar muito dinheiro, mas mesmo assim não se sentir feliz? Porque em teoria, principalmente com os ideais capitalistas, temos uma noção de uma vida confortável baseada em consumismo. Essa é a lógica, vender o que as pessoas acham que elas querem, não necessariamente o que elas precisam. E aí que muitas pessoas pensam que para acabar com o sofrimento basta ter dinheiro, mas não é bem assim. Por isso que o Alan Watts dizia que as coisas não possuem um valor intrínseco, mas é atribuído valor pela sociedade, como o dinheiro. E por consequência acaba não sobrando muito tempo, porque estamos constantemente preocupados em construir uma vida tão bem sucedida que é atrelada a essa quantidade de dinheiro e ao reconhecimento social que não sobra quase nada de tempo para você olhar para si mesmo. E não é um problema, não é ruim você querer ter essa vida bem sucedida, mas quando você coloca essas coisas em cima de você, quando elas sobrepõem a você mesmo, aí se torna um problema, porque aí você pode perder o sentido de tudo aquilo. E cara, no período curto entre o agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas, bem poucas na verdade, né? Segundo o Alan, somos enganados por simplesmente não estarmos vivendo o momento presente. E aí ele discute a questão do tempo linear, sugerindo que o passado e o futuro são abstrações. Ele afirma que o passado não existe mais e o futuro ainda não existe, então apenas viva o momento presente. E quando você vive o momento do agora, é aí que você constrói a realidade no futuro e constrói as suas memórias do passado, entende? Quando as pessoas vivem muito no passado ou muito no futuro, gera uma questão de desconexão com a realidade. E aí que surge o sofrimento, como ansiedade, arrependimento, angústia. Mas e aí, tem como acabar com esse sofrimento? Existe uma forma de viver uma vida menos sofrida? Eu acredito que sim, mas se você for levar em consideração que a dor está ligada com esse sofrimento, se você pega para um lado mais físico, é basicamente impossível, porque, sei lá, quando você comemora o seu aniversário, é uma constatação de que você está mais velho, ou seja, envelhecendo, então você estaria sofrendo, morrendo e tudo mais. Agora, no lado emocional é um ponto bem complexo, porque se existisse uma resposta, certamente seria a cura para vários transtornos. Confesso que eu gosto muito mais da perspectiva de Nietzsche, de que o sofrimento faz parte do crescimento humano, porque às vezes quando a vida te dá uma lição e você sofre por conta dessa lição e você fica arrependido, se sente culpado, mas na realidade você tá aprendendo, e isso é o que vai te tornar mais forte, entende? É isso que vai te fazer realmente crescer intelectualmente, fisicamente, qualquer tipo de crescimento é a partir desse sofrimento que surge, tá? Sabe, essa evolução. As próprias evoluções das espécies foram assim, como eu já falei lá no início do vídeo. Cara, quando você pega esses canais como o Discovery e tem esses documentários, principalmente do reino animal ali com os leões, é bem interessante porque o rei leão só se torna o rei quando ele conquista o seu território, mas enquanto filhotes, eles são ensinados a sobreviverem principalmente pelas mães leoas. Porém, quando chega a maturidade, eles têm um rompimento, eles são expulsos do bando para construir os seus próprios bandos. Então a evolução de um filhote para um rei leão é um processo evolutivo, não só, digamos, na parte física, né, dele crescer e se tornar maior, ficar mais forte, mas também na parte emocional, né, digamos assim, porque ele precisa ser abandonado, largado para poder se tornar um rei. Ou seja, é baseado muito no sofrimento. Trazendo para nossa realidade, quando você pega um adulto que foi muito protegido a vida toda pelos seus pais, que não sabe pagar uma conta no banco, não sabe fritar um ovo, na minha opinião, esses pais falharam com seu filho, porque um dia eles não vão mais estar aqui e o filho vai ficar. E basicamente não ensinaram essa criança, esse ser humano a sobreviver sozinho. E isso tá se tornando cada vez mais comum. Inclusive eu vi um vídeo de uma pessoa explicando como era a realidade dela lá no TikTok. No meu caso, eu recebo uma mensagem dos meus pais e quando vier a casa eu peço mais, é basicamente assim. Eu tenho 19 anos, eu tenho minha própria casa, eu moro sozinho, eu faço o que eu quero, vou onde eu quiser na hora que eu quero. Eu não tenho que me preocupar com uma conta, eu não me preocupo com a luz, eu não me preocupo com nada. Tudo meu pai que resolve e é isso. Então eu recebo X valor pra gastar comigo, X valor pra gastar com a minha casa, X valor pra gastar com a faculdade, e se alguma coisa acabar é só pedir mais que ele já põe. Tipo, raramente acontece, eu quero comprar alguma coisa que, tipo, sei lá, vai desfalcar muito o meu dinheiro,
Aí eu vou lá e peço. Mas E não é inveja, tá? Longe disso. Cara, se seus pais podem te dar uma condição muito foda, cara, só agradece e vai pra cima. Só que na nossa sociedade não tá acontecendo muito isso, porque você vê de um lado umas pessoas que vêm de uma condição muito abaixo, ralando, trabalhando, estudando pra construir alguma coisa na vida, enquanto do outro lado tem pessoas que já têm uma condição muito boa e não têm a mesma gana, não sofrem da mesma forma, ou se é que sofrem de alguma forma. Chega a ser até engraçado, cara, porque a pessoa trabalha tanto, conquista, vai criar seu filho, dá tudo de conforto e não prepara esse filho pra vida. Claro, não é todos os casos, mas isso tá muito comum. É aí que surge, né, aquelas pessoas que chamam de riquinhos mimados e não sei o que, os Enzos, né, e tal, mas enfim, eu só queria compartilhar com vocês essa minha opinião, porque muitas coisas que eu vi na internet acabaram moldando a minha visão para que eu tenho hoje, entende? E antigamente as preocupações era em formar laços sinceros e reais, e hoje a preocupação é não perder a última trend do TikTok, porque senão você vai estar atrasado, vai ficar pra trás. Cara, quem criou essa corrida, entende? E você pode até defender que isso é um tipo de interação social, que a pessoa está socializando e influenciando as pessoas, mas na verdade é apenas uma pessoa fugindo da realidade, e a longo prazo isso se torna um problema. E aí que a ideia de que precisamos do sofrimento fica mais forte pra mim, porque o que gera um bem-estar físico e emocional, em essência, vem da dor, vem do sofrimento. Então evitar esse processo não faça com que fique mais fácil pra você, ou que você consegue controlar essa dor, esse sofrimento, apenas faça com que você não saiba lidar com ele. Bom, é essa a minha visão. Eu acho que, não sei se vocês entenderam, porque às vezes eu fico falando e tentando refletir sobre um determinado tema e às vezes pode ficar meio confuso. E se você não gostou, não curtiu, tem uma opinião contrária, pode comentar também aqui nos comentários, mas seja educado, entende? Porque vamos tentar manter aqui um ambiente controlado, minimamente educado pra ser debatido. Bom, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, vou acabar postando cada vez mais aqui no canal. Então se inscreve aí, deixa um like, valeu, até mais.